Shalom, meus irmãos, bom dia. São 10 para as 6 da manhã, dia 14 de maio, né? Mais um dia o Altíssimo nos concedeu. Como eu digo, é uma bênção, uma maravilha. Hoje aqui eu vou fazer uma leitura primeiro e no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, porque é um assunto que vai mexer aí com quem gosta de se intitular sacerdote, né? Ser chamado pelo dom que recebeu, mas a intenção aqui não é se levantar contra essas pessoas, é mostrar o que está escrito e a gente aprender com a palavra, tá? Hebreus capítulo 7, o título, Melquisedeque, o tipo do Mashiach, na nossa tradução, um tipo de Cristo. Mas eu não vou pegar o versículo primeiro não, mas vocês leiam, tá? Por favor. Eu vou pegar a partir do versículo 4, que diz assim: Vejam como era grande. Esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ou seja, não é do que ele trabalhou para colher, porque essa lei não existia, mas foi dos despojos de guerra, de pessoas que se levantaram contra ele, ele teve que batalhar. O Altíssimo ordenou que ele pegasse todos os bens. Então, foi disso daí que ele deu esse despojo aí, tá? Preste atenção. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem de acordo com a lei e recolhe o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior, ou seja, está dizendo aqui que Melquisedeque abençoou Abraão por ter dado os dízimos dos despojos de guerra. E diz que, evidentemente, aquele que é menor é abençoado pelo maior, ou seja, o pobre é abençoado pelo rico. Tá? Só que foi o inverso, foi Abraão que deu o dízimo dos despojos, então ele que abençoou Melquisedeque. Só que Melquisedeque não tem genealogia, ele não veio de lugar nenhum, não foi para lugar nenhum, não morreu em tempo nenhum, ou seja, provavelmente há uma possibilidade dele ser o próprio Criador naquele período. Tá? Porque Melquisedeque, segundo aqui a Bíblia chama de rei de Salém, mas não é Salém, é rei de Shalom, rei de paz. Aliás, aqui o que recebem o dízimo são homens mortais. Olha só que maravilha. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele que se testifica que vive, ou seja, o próprio Criador. Que maravilha! E por assim dizer, também Levi, que recebe o dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão. Quando Melquisedeque foi ao encontro deste, aí o versículo 11 vai dizer: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? É uma pergunta, reflitam sobre ela. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também se muda a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois evidentemente que o nosso Salvador procedeu de Judá, a tribo a qual marcha Moisés, nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Ponto. Vou segurar aqui, irmãos. Do versículo 15 diante a gente vai continuar. Aqui está dizendo que a lei, o sacrifício, o dízimo, só é válido para a tribo de Levi, para a tribo de Arão, para a tribo de Abraão, para aquele momento, para aquele período. Para os eldins, para os hebreus, só serve para eles. Para nós, que a lei foi mudada, não tem a necessidade do templo, não tem dízimo, não tem sacerdócio. Tá? Porque se fosse para ter esse sacerdócio,
que a gente conhece hoje aí nos altares, não não haveria necessidade de vir um que é sumo sacerdote para sempre. Se fosse para ter o homem como sacerdote, responsável supostamente pelas coisas que são feitas hoje, não há necessidade do Salvador. E se fosse para ter o Salvador e continuar do mesmo jeito, seria o sacrifício do próprio, todos os dias. É basicamente isso, mas a gente vai entender melhor. Então, Melquisedeque recebeu os despojos de guerra. Lá na frente, a lei foi dada, que incluía esse dízimo. Só que o dízimo não é dado todo mês, não se ia no templo todos os dias, a não ser os sacerdotes e o sumo sacerdote, levita, eles ficavam ali o período todo, e a cada 3 anos, nas suas festas, o povo subia para o tabernáculo e posteriormente para o templo que Salomão ergueu. E assim foi. Quando Yelcha veio na lei, viveu na lei e foi posto no madeiro na lei. Morreu e ressuscitou na lei. Quando ele ressuscitou na lei, a chave vira. Porque o sacerdócio muda. Estamos no tempo da graça. Todo mundo prega, mas todo mundo está com o preceito da lei entranhado na carne. Obrigatoriedade de tempo, quem não for é banco. Tá? Prestar reverência para homem, só se fazia isso para os sacerdotes. Quando se levava o sacrifício para ser sacrificado pelo pecado, pela colheita, né? Quando era circuncidar a criança, isso aí era a reverência da lei. Hoje não há necessidade da reverência da lei. Tá bom, meus irmãos? A lei mudou e a gente vai chegar lá depois, tá? Esse é o vídeo de hoje. Não estou dizendo que é errado. Quem tem necessidade de frequentar templo, vai dar conta de si, cada um de nós vai dar conta de si, vá, não tem problema nenhum. Só que não coloca esse jugo nas costas dos outros. Porque a liberdade, ela é total. Não tem cativeiro mais para nós. Não existe cativeiro. E Yelcha ensinou isso. Tá bom, meus amados? Shalom, fiquem na paz. Até o próximo vídeo.